é a Ju do Bloom. Hoje eu quero contar nesse vídeo, compartilhar nesse vídeo, um testemunho. E dizer que de uma dor, a vida inteira, um propósito. Mas antes também eu preciso dizer que o Bloom não é sobre mim, que o Bloom não é sobre a Ju, é sobre todas. O Bloom é sobre todas. Mas talvez seja preciso me apresentar, porque vocês vão me ver sempre aqui colocando a cara a tapa. E algumas pessoas perguntam, quem que é essa menina aí? Por que eu vou me conectar com esse grupo? Quem que é esse grupo? Quem que é esse grupo aqui no Instagram? E hoje eu queria compartilhar com vocês quem é a Ju do Bloom. O Bloom, ele tem vários outros rostinhos, vários outros nomes, vários outros temperamentos, vários outros testemunhos, mas provavelmente vocês vão me ver bastante por aqui. E eu sou a Ju do Bloom. Algumas pessoas me conhecem como Ju da Biju da Ju, porque algumas pessoas já mandaram, eu te conheço de alguns outros carnavais por aí. E agora como Ju do Bloom. Ju Evelyn, mas eu sei que meu nome é muito difícil, vocês podem me chamar de Ju. E hoje eu sou a Ju do Bloom. Agora eu sou a Ju do Bloom, oficialmente, para a glória do Senhor Jesus, respondendo um chamado, um propósito de vida. Eu, a vida inteira, desde criança, fui uma criança muito gordinha, fui uma adolescente obesa, uma jovem obesa, e sempre lidei com as dificuldades de aceitar o meu corpo, por conta da obesidade, por conta de ter um corpo fora do padrão. E sofri muito desde a infância. Eu nunca fui magra na minha vida. Eu nunca tenho um testemunho de falar, aquela época eu fui magra. Não tive essa época. Então eu sofri no corpo, literalmente, muitos preconceitos, né? Na minha época de criança, de adolescente, não existia a palavra bullying como existe hoje, mas sempre ouvi, né, os apelidos como baleia, como aquela gorda, aquela orca. E tudo isso vem impactando a nossa vida, a nossa identidade. E eu vim sofrendo com esses danos da obesidade na minha alma, não somente no meu corpo, que se tornou um corpo limitado, que se tornou um corpo muitas vezes judiado, discriminado por mim mesmo, quando me via no espelho, quando me via em foto, e eu me, assim, ridicularizava. Nossa, eu tô feia, eu tô gorda, eu tô horrorosa. E isso vem culminando para alguns problemas também na nossa alma, né? E eu sofri tudo isso, às vezes, muito calada, porque as pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, como a Ju é feliz, como ela é animada, como ela é divertida, mas havia dentro de mim esse segredinho que eu contava só para Deus nas minhas orações. Quando, há 10 anos atrás, eu estava ali na casa dos 20 e poucos anos, eu cheguei a pesar 172 quilos. Foi aonde eu precisei, assim, viver, né, a intervenção cirúrgica da cirurgia bariátrica na minha história. Caso contrário, eu não sei o que teria sido de mim. Eu já estava sofrendo com muitos problemas de saúde, como pressão, como colesterol muito alto, a minha tireoide estava, assim, totalmente desregular, sofria já as questões, né, dos ossos das pernas. Até hoje eu sofro as consequências de ter aguentado muitos quilos na minha vida inteira. Meu joelho tem algumas limitações, meu calcanhar tem algumas limitações, porque foram muitos quilos que o meu corpo suportou a vida inteirinha. Então, eu submeto a cirurgia bariátrica, emagreço muito durante os primeiros 2 anos da cirurgia bariátrica, que não é nenhum tipo de fórmula mágica, tem todos os bônus e também os ônus por trás da cirurgia bariátrica. E, sem sombra de dúvidas, foi um presente de Deus para minha vida. Eu operei pelo SUS na época, fiquei 4 anos e meio na fila de espera. E as pessoas, como foi fácil? Não, tem todo um processo por trás. E aí, posteriormente à cirurgia bariátrica, que eu emagreci muito, eu fui percebendo que, apesar de ter vivido no corpo uma transformação muito grande, emagreci muito, surgiram outros desafios. Como o desafio de me aceitar como eu realmente estava, porque eu ainda me olhava no espelho e me via gorda, me via obesa, me via, assim, com uma distorção de imagem, né? Eu não conseguia me enxergar como verdadeiramente era. E como eu emagreci muito, cheguei aos 172 quilos, emagreci 82 quilos, havia também no meu corpo muitas marcas da cirurgia bariátrica, como excesso de peles. Excesso de pele nas coxas, nos braços, na barriga, nas costas, no peito. E aí eu tive que lidar com os desafios do meu novo corpo. Eram novos desafios. A cirurgia bariátrica, ela não foi o fim de uma história perfeita. Ela foi o início de uma nova trajetória. E aí eu comecei a, mesmo com muitos quilos a menos, viver outros processos em busca do meu corpo perfeito, onde a distorção de imagem controlava muito o meu humor, as minhas emoções e aí até mesmo as minhas cumilanças, né? Porque eu vivi um processo muito intenso de me cuidar do meu corpo, mas quando eu vi que meu corpo não chegou aonde eu queria, eu tive uma regressão. E aí foi aonde a minha mente começou a buscar, querer apalpar aquilo que me desse segurança. Eu queria me sentir bonita, eu queria me sentir valorizada, eu queria me sentir amada, e eu não encontrava isso em mim mesma, no meu próprio corpo, porque meu corpo mostrava diante do espelho, das fotos, dos vídeos, que ele não era perfeito. Então eu queria que alguém me amasse para eu poder me amar. E aí eu vivo um dos piores momentos da minha vida, que é a dependência emocional, em um relacionamento que foi muito tóxico para os meus processos de mulher. Então, nesse processo de tentar ser aceita, de tentar aceitar o meu corpo, eu busco que uma terceira pessoa me ame. E aí eu me envolvo num relacionamento onde eu tenho, assim, 99% da minha identidade morta. Porque eu tentava aquela aprovação humana e não consegui, né? Caí de cabeça em um relacionamento totalmente... E era uma bacia, né? Achei que era um oceano e quebrei a cara. Então, eu vim passando por esses processos de alma machucada, de alma ferida,
corpo, que eu não conseguia me aceitar, até que do chão do meu quarto, o Senhor Jesus encontra minha alma abatida, minha alma aflita, e eu começo a ter algumas experiências com Deus. Eu tinha crescido na igreja, minha mãe se converteu, eu tinha 4 aninhos, eu vivi na igreja até por volta de uns 13, 14 anos. Com 15 anos eu me afasto da igreja, vou viver a vida, né, que o mundo permite a gente viver, baladas, bailes funks, bebidas, amigos, amores. E o Senhor me resgata dessa realidade, desse testemunho, né, que muitas vezes muitas pessoas vão ali e não conseguem voltar. O Senhor foi me buscar nessa situação. Então eu começo a ter alguns resgates de vida, né? Orações pedindo socorro a Deus, socorro a Deus, socorro a Deus. E no meio de tudo aquilo, eu me converto de verdade. Eu sempre falo que antes era uma conversão de mentira, né? Eu só buscava Deus quando eu queria, quando eu precisava. Embora eu tivesse crescido na presença do Senhor, eu falava, eu vou viver minha vida inteira, curtindo as baladas, meus amigos, e eu só vou me converter, me consertar quando eu tiver, sei lá, uns 40, 50 anos. Ou seja, quando eu tiver assim, não ter mais nada de bom para dar para Deus, eu vou lá e dou o resto da minha vida. Mas aprove ao Senhor que eu desse a Ele os melhores anos da minha história. Então, eu venho desse processo, eu fiz faculdade de psicologia por 2 anos e meio. No processo de conversão, o Senhor pede como uma renúncia, como um ato de renúncia à minha faculdade de psicologia, porque era um ambiente que eu estava inserida, assim, que machucava mais a minha alma. Eu estava envolvida com alguns grupos de ideologias que eram contra a vontade do Senhor, e naquele momento o Senhor precisava me tirar daquele contexto para me curar, para tratar a minha identidade feminina. E aí o Senhor pede a faculdade de psicologia, eu renuncio, e o Senhor falava no meu coração assim, antes de você formar em psicologia, você vai formar em teologia. Então, quando eu fechei a faculdade de psicologia, eu ganhei uma oportunidade de estudar teologia, sou formada em teologia hoje, para a glória do Senhor. Eu sempre tive uma palavra no meu coração, desde criança, uma palavra profética mesmo, que o Senhor me ensinaria a Bíblia. E eu falava assim, essas letrinhas que é impossível aprender esses negócios aqui. E eu fiz teologia, e hoje o Senhor realmente tem derramado graça, né, de me fazer entender que os meus processos de florescimento são através da palavra de Deus. É por isso que eu estou sempre falando da palavra do Senhor aqui, porque é o que me floresce, eu compartilho aquilo que me floresce. Logo depois da faculdade de teologia, eu me formei em empreendedorismo, em gestão e empreendedorismo. Então, desde o processo que o Senhor começa a me curar das dores, da distorção de imagem, dos complexos de baixa autoestima, da dependência emocional, a minha vida nunca mais foi a mesma desde que eu me entreguei para o Senhor Jesus. Desde que eu falei, Senhor, me faça florescer em terra seca. Eu era uma terra seca. Depois o Senhor me fez ser uma semente, depois houve pequenos sinais de brotos na minha vida, e hoje eu estou aí em processo de florescimento para a glória de Deus um dia ser enviada para gerar frutos, para a glória do Senhor Jesus. E o Bloom, ele nasce dessa dor, dessa improvável, que briga com a balança, que vive até hoje processos de distorção de imagem, mas hoje já não sou mais a mesma do início do meu processo. Às vezes eu mesmo me cobro, Ju, você já passou por processo de identidade com o Senhor, você não pode cair nos mesmos erros, mas eles continuam lá. Mas eu preciso escolher todos os dias florescer para a glória de Deus. E aí o Senhor me confia, nessa segunda temporada do Bloom, um posicionamento mais maduro da minha parte, porque o primeiro ano do Bloom foi um ano de semente. E quando a semente caiu em terra, na minha terra, ela tinha 2 opções. Ou ela não florescia, como foi falado o ano passado inteiro, ou ela de fato florescia para a glória de Deus nesse próximo ano de 2026. E por ser tão improvável, eu quis muitas vezes desistir. E o Senhor falava assim, mas a vida inteira eu te confiei em um processo de florescimento. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição que eu te coloquei. Mesmo que talvez você não se sinta o suficiente. E daí eu recuei um pouco, e através das meninas do Bloom, dizendo, Ju, vamos continuar. Eu entendi que Deus tinha me tratado no primeiro ano do Bloom, na primeira temporada do Bloom, que é uma temporada que faz parte do Bloom. Mas hoje quem assume é a Ju do Bloom, a próxima temporada. E o Senhor foi dizendo ao meu coração, faça da sua dor um propósito. Faça das suas dificuldades, faça daquilo que você já provou e viu, das limitações do seu corpo, das dores na sua alma, um propósito e floresça em terra seca. Eu tenho um canal no YouTube que é Floresça em Terra Seca, onde eu falo da palavra de Deus no nosso contexto feminino, mas o Senhor queria estender aquilo. Como se o Floresça em Terra Seca, que é esse canal no YouTube, fosse o meu testemunho, Ju, eu e Ju, Jesus e Ju. Mas aqui no Bloom era para alcançar outras mulheres. O Bloom também significa florescer e não foge do meu propósito, que é sempre falar de florescer, porque quando eu estava praticamente morrendo em depressão, em tentativas de suicídio, porque não foram apenas pensamentos, foram tentativas de suicídio, o Senhor me dizia, floresça, floresça, floresça. Eu, Deus, mas tem probabilidade de ter alguma coisa boa dessa vida que sou eu, assim, jogada ao chão? E o Senhor me levantou como um girassol. Eu falo que o girassol é a minha flor preferida, e o Senhor fez isso. Eu estava assim, já murcha. E Ele, como sol da justiça, apareceu na minha vida e me fez levantar para a glória dele.
Então o Bloom, ele nasce dessa dor, dessa ajuda, dessa improvável, de fazer com que outras mulheres vivam também processo de florescimento, corpo, alma e espírito, como um dia eu precisei me posicionar. Quando eu me converti, eu cuidava muito do meu espírito. Eu orava, 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 jejuava, lia a Bíblia 24 horas por dia, mas eu olhava no espelho, eu não me reconhecia, porque eu não via beleza em mim. E o Senhor começou a me mostrar que eu glorifico Deus quando eu cuido do meu corpo. Não para me tornar alguém vaidosa, ao extremo ou vulgar, mas quando há beleza na minha vida, na minha alma, quando eu estou curada, o meu corpo fala. Quando a minha alma vive processo de desbloqueio, o meu sorriso é diferente. E quando eu conheço com o meu espírito o Jesus que se importa com as mulheres, porque este é o meu propósito, dizer que Jesus se importa com as mulheres, a minha vida floresce. Não como várias caixinhas, né? A caixinha do corpo, da alma, do espírito, não. É uma totalidade. Eu sou um ser completo, corpo, alma e espírito florescendo, dando vida, dando flor, dando cheiro. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. Fala isso com as minhas filhas, com as suas irmãs. Diga a elas que eu farei na vida delas infinitamente mais do que eu fiz na sua própria vida. Então eu tô aqui para dizer que eu sei que existem mulheres que vão ter muito mais problemas, muito mais dilemas, muitos mais conflitos, muito mais testemunhos pesados em suas histórias, mas o que Jesus fez na minha vida, eu tenho certeza que ele fará infinitamente mais na sua vida. Então, florescendo corpo, alma e espírito, o Bloom vem com essa temática, com essa demanda de vamos cuidar do nosso corpo, vamos fazer um funcional, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma parte de uma corrida. Ah, meu corpo tá limitado, o meu também tá, mas tô indo. Vamos cuidar do nosso espírito, vamos usar a palavra de Deus para nos florescer, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia, vamos deixar Jesus falar com a gente através das Sagradas Escrituras e da nossa alma. Vamos florescer também? Vamos falar dos bloqueios? Vamos buscar curas daquilo que ninguém vê, mas a gente sabe que tá aqui dentro? Porque foi esse processo que o Senhor me submeteu a viver. E a gente fala daquilo que a gente vive. O Bloom, nessa segunda temporada, ele é este propósito. Falar para meninas e mulheres que Jesus se importa com você. E por ele se importar, ele quer te ver bem, florescendo corpo, alma e espírito. Não é sobre mim o Bloom. Mas talvez, muitas vezes, eu vou estar aqui sendo porta-voz, comunicação entre todas as mulheres. Mas eu quero te convidar a fazer parte do Bloom. Você que, independente da sua religião, independente do seu biotipo, se você tá mais magrinha, você tá mais gordinha, você se sente mediana, a encontrar aqui um grupo de mulheres que vai estar ali, ó, te florescendo, mas que você também vai encontrar aqui no Bloom a oportunidade de postar, de compartilhar os seus processos e florescer outras mulheres. Porque o Bloom é sobre isso.